nessa hora eu meio que lutei com Deus. Eu entrei em conflito e falei, não, eu não acredito que isso precise acontecer para o Senhor realizar um milagre na minha vida. Eu não acredito que eu precise ter que fazer qualquer tipo de tratamento além do que eu já fiz para o Senhor me abençoar com um filho. Ok, meu nome é Cláudia, eu gostaria de contar um testemunho para vocês da fidelidade e do amor de Deus. De tantos testemunhos que eu tenho para contar, eu quero contar talvez o que seja mais efetivo, mais importante na minha vida, né? Eu tenho 46 anos e eu me casei aos 33 e desde que eu casei, nós vínhamos tentando ter filhos. Então, nós casamos, pela minha idade eu já tinha decidido que não iria mais tomar anticoncepcional e decidimos ter nosso filho. E 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos de casados e nada acontecia. Até que eu procurei um médico. E pela idade, né, a médica decidiu fazer alguns exames e todos os exames foram feitos, do mais simples até o mais complicado, tanto em mim como no meu marido. E nada descobriu. Na verdade, eu não tinha nenhum problema de fato grave que pudesse ser algum problema para a gravidez e nem o meu marido também. E aí eu comecei a ficar um pouco preocupada, porque não tinha mais o que fazer e aí foi tentado alguns tratamentos para estimular, né, a produção de óvulo, enfim, para poder engravidar. E então nós começamos esse tratamento e nada aconteceu. Quando tínhamos alguns anos de casado e tentando fazer lá, nós saímos do Brasil e viemos para os Estados Unidos. E aqui eu continuei esse tratamento, que eu comecei lá e terminei aqui. Até porque uma das coisas que a gente, antes de vir para cá, falou com Deus e fizemos um propósito com Deus, é que se nada acontecesse lá, se eu não engravidasse, nós viríamos para cá. Então, durante todos esses anos a gente tentou, no último ano eu não engravidei e aí decidimos vir. E quando chegamos aqui, nós continuamos o tratamento. O médico daqui me disse a mesma coisa que os médicos de lá, que nada poderia ser feito e que não tinha mais o que fazer. Eu já estava chegando à idade de 40 anos e para eles eu já estava velha para poder engravidar naturalmente. Então, o que eles deram a ideia de, assim, sugeriram eu fazer um tratamento de fertilização in vitro. E ali, naquele momento, eu lutei até que, depois de algum tempo, sendo confrontada com aquele diagnóstico e com aquela sugestão do médico, eu escutei uma irmã da igreja que passou o mesmo processo comigo e um dia ela foi na minha casa, orou por mim e falou o seguinte: Cláudia, independente do que você fizer, do tratamento que o Senhor colocar diante de você para você fazer, não importa o que aconteça, a última palavra é dele. O sopro de vida, quem dá é ele. Então, ele dá sabedoria aos médicos para cuidar da gente. Se esse foi o caminho que ele encontrou para que isso aconteça, entra nele. E isso vai gerar um testemunho para que outras mulheres, como eu fui, você vai ser, eu creio que vai, e outras mulheres vão ser abençoadas e edificadas através do seu testemunho. Se assim ele permitir, que ele pode dizer que não,
Ele pode dizer que sim, mas a gente só vai saber se você tentar. E aí eu decidi fazer o tratamento. É um tratamento doloroso, é um tratamento financeiramente desgastante, emocionalmente desgastante, é muito desgastante, só quem sabe, só quem fez sabe. E diante disso, diante desse tratamento, eu fiz o primeiro ciclo, que eles chamam aqui, né, que é o primeiro ciclo, tentei. É um tratamento bem complicado, porque eles coletam óvulo, espermatozoide, fazem a fertilização e depois colocam o embrião dentro do corpo da mulher para que ele seja desenvolvido. Então, eu fiz a coletagem dos óvulos, o Carlos fez a coletagem do espermatozoide, e no dia que era para ir lá, para colocar o embrião dentro de mim, eu recebi uma ligação no meio do caminho, dizendo que não tinha dado certo, que eles tinham morrido. Então, que eles não tinham continuado, né, o processo normal de evolução. E naquele dia o chão abriu para mim, porque eram os únicos que tinham a possibilidade de uns vingarem, outros não, e os únicos que eu tinha, que seria a minha esperança, né, na minha cabeça, não deu certo. E aí no meio do caminho eu voltei para casa. E naquele dia realmente o chão se abriu e foi difícil para mim naquele momento escutar o não de Deus. E eu me lembro que foi num fim de ano e num culto da virada na igreja. O pastor deu oportunidade para as pessoas falarem o que Deus tinha feito naquele ano. O testemunho que eles iam dar. E muitas pessoas subiram naquele púlpito dizendo que Deus é bom, que Deus tinha feito, que Deus tinha curado, que Deus tinha aberto portas, que Deus tinha feito muitas coisas boas. Mas eu sentada ali, naquela cadeira, o Espírito Santo disse assim: Deus não fez o que você queria, mas ainda assim você vai glorificar o nome dele. Essas pessoas que Deus fez e alcançaram vitória, você também vai subir e vai dizer que Deus não fez, mas ainda assim Ele é Deus. E impulsionada por aquela voz, por aquele sentimento que queimava no meu peito, eu subi naquele púlpito e disse que Deus não fez. Eu clamei, eu pedi, mas glorificado é o nome do Senhor ainda na minha vida. E eu glorifico todos os dias. E naquele dia eu entendi que não importa o que Deus fizesse, Ele continuava sendo Deus e soberano sobre a minha vida. Eu também entendi uma coisa naquela noite, naqueles dias que eu vinha vivendo de escuridão, de incerteza, que não importa o que Ele fizesse ou não fizesse, eu tinha que adorar. A minha adoração tinha que ser maior do que a minha dor. E eu só adorava. Em nenhum momento, desde quando eu iniciei lá no Brasil, e desde quando a gente tinha o desejo de ter um filho, Deus falou que ia dar. Eu acho que o mais angustiante foi, Deus não disse. Nem que eu dou, e nem que ia dar, e que eu não tinha de fato uma promessa. Mas eu sabia, eu tinha tanto amor no meu coração, e eu tinha tanta certeza que aquilo iria acontecer, que eu continuei. Era um dia após o outro, e aquela esperança se renovava todos os dias na minha vida. Vai ser amanhã, é hoje, é amanhã, vai ser amanhã. E eu criei. Mas eu não tinha uma palavra de Deus. Na verdade, eu não tinha. Muita gente fala, não, você vai ter, eu sei que Deus vai te dar, mas eu não tinha. Deus nunca tinha, não. Deus estava em silêncio. Talvez para
para testar a minha fidelidade, não sei. Ou não, não sei. Eu não entendi, nem quero entender, porque não cabe a mim entender. Mas ele não disse. E depois desse primeiro tratamento, e que deu errado, e que eu fui lá no púlpito, e que eu dei o meu testemunho, nas minhas consagrações, nos meus dias de falar com Deus e orar, nos meus dias de falar com Deus e orar e pedir a direção, eu ouvi muito claro no meu ouvido. O Espírito Santo fala assim: leia Salmo 112. Eu não fazia ideia do que era Salmo 112. Eu não fazia ideia do que estava escrito no Salmo 112. Mas foi muito forte isso, quando eu escutei no meu coração, escrito, falando: leia Salmo 112. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Os seus descendentes serão poderosos na terra e a geração dos justos será abençoada. Para mim, esses 2 versículos já foram suficientes para eu entender que, naquele momento, Deus estava falando comigo. Ali eu tive certeza que não importa mais o quanto tempo eu esperasse, eu sabia que Ele ia realizar. Eu sabia que Ele ia me dar. E eu entendi que quem obedece alcança a graça e misericórdia. Eu obedeci, eu esperei e eu tive grande prazer nos seus mandamentos. Então os 2 versículos para mim foram essenciais. Eu li o restante todo, mas quando eu li o primeiro e o segundo, eu falei: Senhor, agora eu tenho certeza que o Senhor vai realizar. E não importa o quanto tempo eu espere, eu vou esperar, porque eu sei que o Senhor vai cumprir aquilo que o Senhor me prometeu. E depois daquilo, eu fiz o segundo ciclo, com o coração apertado, mas fiz. Eu confesso que eu tentei até desistir. Eu falei: eu não vou passar por tudo isso de novo, né? Existem mulheres que fazem o primeiro e dá certo, 2, tem outros que fazem 2, 3, 4, 5, enfim. E aí eu comecei o segundo e esperei no tempo do Senhor. E aí, uns meses antes, a Bela ainda era adolescente, se eu não me engano, e ela teve um sonho comigo. E ela falou assim: tia, eu sonhei que você estava grávida, que você contava pra gente que estava grávida. Eu falei: foi, filha? Ela falou: foi, tia. E você contava que estava grávida e era o dia do meu aniversário. Eu falei: o dia do seu aniversário? Ela é o dia do meu aniversário. E passou, eu esqueci. E aí eu fiz o segundo ciclo e quando foi em setembro, eles fizeram um protocolo diferente. E quando foi lá, eu voltei lá para eles colocarem os embriões no meu útero, né? Era em setembro. Eu nunca mais esqueço. Dia 10 de setembro. No dia 11 de setembro, foi um batismo na praia. Na Praia dos Kennedys. E quem que estava se batizando? A Bela. E aí, no outro dia, eu entendi que aquele sonho dela era profético. E não era o aniversário dela natural. Ela estava nascendo de novo aquele dia. E era o aniversário dela espiritual. E aí eu falei assim: Senhor, eu creio que a minha hora chegou. O choro durou uma noite, mas a alegria veio. E eu creio. E logo depois eu descobri que realmente tinha dado certo. E eu fiquei muito feliz. Foi uma gravidez maravilhosa, não tenho. A Amy nasceu bem, com saúde. Graças a Deus, ela é alegria. Nosso pastor, inclusive, no dia que ela foi apresentada, ele falou assim: o dia que você vê essa menina correndo aqui pela igreja, lembre que ela é um milagre. E realmente, ela é um milagre. E eu glorifico a Deus todos os dias
pelo presente que Ele me deu, pela dádiva de ser mãe, de ser responsável nessa terra por um ser humano e ensinar ela os caminhos que ela deve seguir. Eu acho que a maternidade, né? O presente que Deus dá um filho para um pai e para uma mãe é o trabalho mais difícil, mais gratificante e de mais responsabilidade que um ser humano pode ter. E eu todos os dias honro a Deus na vida da minha filha, porque minha oração para ela é que ela ame o Senhor de todo o coração dela. E hoje eu estou aqui para falar para você, mulher, mãe, futura mãe, que está esperando, como um dia eu esperei, que Deus não falha. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que abriu a madre de Ana foi o que abriu a minha madre. E eu profetizo para a sua vida que aquilo que Deus fez na minha, Ele vai fazer na sua. Não perca a esperança, mesmo que você não consiga enxergar. Não perca a esperança. E sempre acredite que Deus faz muito mais do que pedimos ou pensamos. E a vontade dele sempre vai ser boa, perfeita e agradável, em qualquer situação. Então creia, espere com paciência, que ele vai fazer muito mais do que você pediu ou que você pensou. Que Deus te abençoe. E é isso, senão eu vou só chorar.